Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão ordinária. Dou por lido expediente recebidos e as proposições apresentadas. Decorrido o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Sorteio das bancadas. Primeiro partido, PSOL. Vereadora Frânio. Dois minutos cada um, é isso? Então, 2 minutos. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Então, hoje é um dia especial, né? Estou aqui vestida com a minha camiseta da minha escola de samba Unidos da Coloninha, da minha velha guarda da Unidos da Coloninha, porque hoje, 2 de dezembro, celebramos o Dia Nacional do Samba. Um dos maiores símbolos da nossa ancestralidade, resistência e identidade cultural. O samba nasceu nas casas de mulheres negras, como tia Ciata, que transformaram a exclusão em potência cultural, criando um ritmo que hoje é patrimônio imaterial do Brasil e orgulho do nosso povo preto. Aqui em Florianópolis, o samba também é luta, paixão, memória e é a alma das nossas comunidades, mantida viva pelas nossas velhas guardas, das nossas escolas de samba, que carregam no coração a história do carnaval da nossa cidade. Foi através do seu Lidinho, Neide Maria Rosa, Mestre Dica, Dona Gininha, Dona Valdemira, Seu das Cuia e tantos outros nomes importantes que o nosso samba se fortaleceu e se tornou o que é hoje. O samba vai além da música. Ele une, cura e celebra a vida. É o som que pulsa nas quadras, nas rodas de samba, nos desfiles, trazendo alegria e respeitando a força da cultura popular brasileira. Nesse dia tão especial, reforçamos nosso compromisso de valorizar, proteger o samba, reconhecendo sua importância histórica e o seu papel na construção da nossa identidade. Viva o samba, viva o carnaval, viva a força do povo que faz essa arte acontecer. Deixo aqui o nosso fraterno abraço a todas as escolas de samba, a todas as nossas velhas guardas. 30 segundos. Que constrói o nosso samba com maestreza e com maior respeito. Aqui eu peço licença aos meus mais velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais, porque a ancestralidade nos traz o samba, esse samba que a gente canta para o nosso povo. Canta e encanta e traz alegria. Viva o carnaval, viva o samba, 2 de janeiro, o samba na raiz do povo preto. Muito obrigado. Ainda pelo PSOL, vereadora Cíntia, 2 minutos. Boa tarde, vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem. Eu venho aqui compartilhar um pouco com vocês, né, da alegria que a gente teve com o resultado, com o diálogo que foi feito na reunião da Frente Parlamentar de Saúde Mental na semana passada, né, onde foi apresentado o resultado, né, da dedicação das lideranças da Associação Alegremente, junto com instituições aqui no município, estadual também, para poder levar adiante a questão da necessidade de um protocolo de atendimento às pessoas em crise, né? As pessoas desorganizadas mentalmente naquele momento. E, assim, para nossa alegria, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, na figura da Cristina, apresentou o resultado. Hoje em dia, a gente já tem CAPs para atender 24 horas, né? Porque era um debate, tá, a gente vai fazer protocolo de atendimento, vamos levar para onde essa pessoa que está em crise, que precisa de um tempo, que precisa ser medicada para poder se recuperar. Então, avançou, teve essa e várias outras conquistas dentro da própria Prefeitura. Então, quero parabenizar, deixar um abraço para a Cristina, né, reconhecendo todo o teu trabalho, para a Ingrid também, que trabalha na Secretaria. E também a gente contou com a presença do pessoal da Guarda Municipal,
da Polícia Rodoviária Federal e eu vou lembrar da outra. Mas foi muito lindo, porque a Guarda Municipal apresentou para a gente o resultado. Pela essa provocação feita aqui pela Associação Alegremente, na figura da Carla, também quero parabenizar, a Guarda avançou num protocolo, gente. Coisa mais linda de ouvir, na humanização do atendimento. A Guarda falou que conversou com toda a equipe e entenderam que na base, na chamada lá, eles já identificam se é uma ocorrência, daí é uma suspeita de crime, ou se é uma abordagem, porque daí tem outro aspecto de atendimento. Então, para nós, é uma grande vitória o resultado, né? A própria equipe da Guarda Municipal, que se... Mais 2 minutos do vereador Afani, mais os 30 segundos, então 2h30. Obrigada. Obrigada por dar mais um tempinho, porque realmente essa notícia, essa novidade é algo que a gente deixa de legado nessa nossa caminhada, numa construção coletiva de todo mundo que participou, né, que puxou, que trouxe a demanda, né, e das instituições que participaram. Era o Bombeiro, Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Prefeitura de Florianópolis. E a Polícia Militar teve na primeira reunião desse GT, depois não veio mais, mas os bombeiros apresentou. O SAMU também, lembrei. O SAMU e a Prefeitura. Então, todos eles estão com protocolo. E a apresentação, assim, foi coisa mais linda de ver, né? A apresentação da Guarda Municipal, a equipe que construiu esse protocolo, ela, inclusive, apresentou para umas referências de outros estados. E hoje, Florianópolis, gente, pasmem, é referência nacional de protocolo de guarda municipal em atendimento às pessoas em situação de crise de saúde mental. Isso é um grande feito. Então, quero parabenizar, né, todas as pessoas envolvidas para esse sonho de humanização nesse atendimento. Quer falar, vereador? Só um minutinho, vereadora. Parabenizar a senhora por trazer esse assunto que a gente, durante o tempo que ficou aqui, discutiu muito. Pediu para que a gente tivesse vários diálogos, né, com todos esses órgãos que a senhora trouxe, e eu fico muito feliz porque o resultado, valeu a pena a gente insistir, valeu a pena a gente trazer para esse plenário para ver o resultado. Parabéns, vereadora. Obrigada, vereadora. É um trabalho coletivo, né? E já com essa fala, eu quero fazer um convite para quem quiser participar da 3ª Jornada da Saúde Mental. A Guarda Municipal organizou esse evento para apresentar esse protocolo na sede da Polícia Militar. Então, a gente tem muita alegria de estar apresentando isso aqui para vocês. Então, o convite é dia 12 de dezembro, das 9 às 18h30, no auditório Hildo Ramundo, da GM Florianópolis. Obrigado, vereadora. Foi junto. Então tá bom, obrigado. Obrigado, tá? PT não se encontra, PL, vereador Bericó. 2 minutos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, ao público que nos assiste. Eu cobrei em rede social e vou usar a tribuna porque me cabe. Fui deparado na última sexta-feira com um crime ambiental dentro do Parque Estadual do Vermelho. Pedindo socorro, não sei a quem recorrer, porque não sei de quem que é o parque agora, vereador Dinho. Aquele patrimônio que é um patrimônio de Santa Catarina, que é um patrimônio da cidade, virou terra sem lei. Alguém resolveu pagar um cara com uma roçadeira e o cara entrou. Isso que tinha uma placa gigante lá dizendo o seguinte: proibido adentrar. Proibido sequer pisar, vereadora Pri. Mas entraram com uma roçadeira e estavam varrendo. Pode tirar o som. Me deparei com crime. Pode tirar o som. Me deparei com isso. E se não estranhasse isso, o silêncio daquele grupo de oposição, aquele grupo de esquerda que no vermelho fica papagaiando a qualquer tempo para qualquer coisa. Não falaram nada. Não disseram uma vírgula. Porque a gente até acha que sabe quem foi. Mas para não ser leviano, eu estou cobrando a polícia ambiental que vá atrás da pessoa, puna. Tem que punir, tem que notificar, tem que dar uma advertência no mínimo. Que o IMA também faça isso. Aliás, o IMA tem o papel de fiscalizador. Mas até o momento ninguém notificou ninguém. Está errado.
Vereador Dinho, o senhor tem sua casa, seu terreno, paga IPTU, paga tudo certinho. Tem um garapuvu no terreno do senhor, o senhor não pode cortar. O senhor tem que buscar Floran para buscar a legalidade para a ação. Aí agora, porque deram a terra para alguém, esse alguém pode fazer tudo? A praia do Moçambique vai virar terra sem lei. Praia do Moçambique, tiraram a prefeitura para dar legalidade aos possíveis comércio no período de praia. Tiraram a prefeitura. Não sei quem legaliza, mas botaram um trailer em cima da restinga. Meu Deus do céu! Alô, povo da oposição! Alô, todos! Cadê todos vocês? Vocês não estão enxergando a cagada que o todos está fazendo? Próximo partido, União Brasil, vereador Dinho. É nós que temos que olhar? Tá ok. PSD, vereador Catume. 6, então. E o diácono também? Então, 8. 10. Perfeito. Obrigado, vereador Dinho. Senhor presidente, vereador Claudinei, senhoras vereadoras, senhores e senhoras que estão na galeria e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais e TV Campo. O assunto que trago aqui hoje, no meu entendimento, um assunto relevante e gravíssimo para o futuro de Florianópolis. Na última sexta-feira, vereador Afrânio, estive junto ao Tribunal de Contas e protocolei uma representação contra o PLC 40, Diácono Ricardo, que tramita na Assembleia Legislativa, que trata sobre a criação de micro-regiões de águas e esgoto de Santa Catarina. Pasmem, vossas excelências, além desse projeto ser gritante, inconstitucional, porque a nossa Constituinte, no artigo 30, no inciso 5º, diz que é prerrogativa dos municípios, matérias de concessão e de relevância. Não feliz, quero aqui dizer que recebi da União Brasileira de Apoio aos Municípios, a UBAN, que encaminhou ao presidente da Assembleia Legislativa um ofício questionando também esse PLC 40, pois ele realmente quer tirar dos municípios aquilo que é de direito. Mediante tudo isso, espero que o conselheiro José Ney Ascares possa se manifestar o mais rápido possível. Em tese, vereadora Carla, o primeiro PLC da Casan, assim apelidado, porque olha só, quem pagou o estudo, quem fez o estudo foi a Casan, a interessada. Olhem bem, e aí foi para a Assembleia e fizeram, nessa lei, vereadora Carla, fizeram a microrregião, colocaram vários. Florianópolis está na microrregião com 89, 90 municípios, chegando a São Joaquim. Porque essas microrregiões, elas têm que ter sustentabilidade, elas têm que ser economicamente viáveis. E aí, a lei é clara, os municípios, vereador Adriano, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente, que nós devemos se manifestar sobre essa aberração, diz que municípios que já são privatizados ou são de domínio do município não podem entrar nessa microrregião. Claro que aqui do lado nós temos Palhoça,
E eles colocaram Joinville, Balneário Camboriú, um monte de municípios. Hoje, Garopaba já assinou, encaminhou a Casan o pedido para não renovar mais a concessão junto à Casan por falta de cumprimento das metas universais. Pasmem, Vossas Excelências, que se esse PLC for aprovado, Florianópolis perde mais de 1 bilhão se for cumprir a meta de 2033. Por quê? Com esse projeto de lei, somente vai ter concessão, só vai ter licitação quando vencer o último município as concessões. São José vence em 27. Com isso vai esperar Florianópolis em 33, sendo renovado emergencial, vereador Alfredo. Sabe o que é isso? Essas renovações emergenciais é só para manutenção. Então São José vai ter manutenção 28, 29, 30, 31, 32 e 33. E Florianópolis vai ter que esperar 42 ou 44, que Criciúma agora renovou. São 11 anos sem investimento, para fugir do marco legal do saneamento, para fugir da meta, porque todo mundo sabe que não vão cumprir. E agora eu estou falando de Floripa. Como é que nós vamos chegar em 33, com 50%, com 60%? Não vão cumprir o marco legal. Não, esse PLC não pode ser aprovado. E aí, que falta faz um deputado da nossa ilha? Porque o ex-prefeito e deputado Camilo é o relator dessa matéria. E o que é que ele fez, vereador Afrânio? Ele, no seu substitutivo global, claro, tirou o município de Palhoça da microrregião. Sabe o que é que nossos amigos de Palhoça ganharam com isso? Ela assinou um contrato de concessão com a iniciativa privada e recebeu já nos cofres 238 milhões. E ainda com 15% de redução de tarifa aos seus munícipes. E será praticado um valor de 1 bilhão e 500 milhões em investimentos nos próximos 30 anos, que vai viabilizar o atendimento das metas de universalização dos serviços de saneamento até 2033. Aí é bom, Camilo. Parabéns. Está certo. Palhoça está certo. E é isso que o Topázio tem que fazer. Tem que fazer agora uma comissão para verificar o que não foi cumprido até hoje pela Casan, para autuar a Casan e para assim terminar esse contrato, essa concessão falida, e colocar nos cofres públicos como o Palhoça colocou, 1 bilhão de reais, mais 2 ou 3 bilhões de investimento. O nosso povo merece isso, a nossa cidade merece isso. Não podemos fazer turismo de faz de conta, vender praias limpas que estão poluídas, vender riachos e rios que estão poluídos. E a culpa de quem é? A culpa é de quem não fez e não faz cumprir a meta universal do saneamento, que é 90% de cobertura no mínimo da rede de esgoto. Mas como é que nós vamos vender a Tapera para o turismo se não tiver rede de tratamento de esgoto? A Armação, o Ingleses, a Praia Brava, a Ponta das Canas, a Lagoa da Conceição, vereador Renato, que Vossa Excelência sabe o que acontece com aquela região. Sem contar que nem medidas paliativas. Nossos pescadores da Armação, moradores do Rio Sangradouro, de 2 em 4 meses tem que pagar o caminhão para lá desentupir a sua fossa, o seu sumidor.
pagando 500, 600, 700 reais, e esta empresa sequer paga, muito mais. E nós vamos ficar aqui, presidente da Comissão de Saneamento, de Meio Ambiente, temos que se reunir. Esta casa tem que fazer um documento, senhor presidente, encaminhar o presidente da Assembleia e dizer não ao PLC 40. O prefeito Topazio tem que tomar essa medida de já fazer uma comissão para análise de rompimento com a Casan, porque ela não vai cumprir 33, ele vai ficar inelegível. E o povo de Florianópolis não vai ter a cobertura que merece. E pasme, não estou aqui falando governador, estão induzindo até o governador ao erro claríssimo. Ele também está transferindo e pegando a barca. Por quê? Porque é muito claro que com a mudança da titularidade, a meta universal, independente se é Khatumi na presidência, se é Dinho na presidência, ela tem que ser cumprida, independente de quem for gestor. E quando o governador opta por retirar as concessões do município, porque usurpar a concessão dos municípios, mais 2 minutos, vereador Mamá. Ele é o ordenador. Ele vai ter que cumprir a meta até 33 e não vai cumprir. Senhor governador, chama atenção. Alguém está enganando Vossa Excelência. Alguém está colocando o senhor numa situação de futura inexigibilidade. Portanto, Florianópolis, independente de ideologia, a bandeira de Florianópolis é saneamento já. E eu peço ao prefeito Topazio, à Secretaria do Meio Ambiente, que faça sim uma comissão urgente. Sabe por quê? Porque a lei diz que aqueles municípios que já estiverem em estudo e se fizerem protocolar na Casan a situação de não querer renovar a concessão, eles estão fora do PLC 40. O que vai ser discutido não tem problema, mas nós não podemos pagar esse preço. Florianópolis não pode perder esse investimento na sua fonte. Acredito que 1 bilhão e 200 milhões e não sei quantos bilhões de investimento para ter a rede de esgoto tratada. Isso foi um marco legal que, quando foi aprovado, foi com esse objetivo. Não de tirar a concessão, o domínio do município. Isso é uma aberração. Espero que o Tribunal de Contas possa realmente já analisar essa minha representação e ter êxito, encaminhar a Assembleia, porque já tiraram o regime de urgência, porque sem audiência pública, sem ouvir o município de Florianópolis, sem ouvir os 89 municípios da micro-região de Florianópolis, está na lei. Tem que ouvir, tem que ver aonde estão as bacias hidrográficas, se o nosso plano diretor, os planos diretores de cada município estão convergidos. 30 segundos. Tem que ser analisado. Trago essa matéria que, no meu entendimento, ela é muito importante e muito urgente, e essa casa não pode se calar. Muito obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador Khatumi. Próximo, Podemos, 2 minutos, vereadora Mônica. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Afrânio. Senhor presidente, apenas para informar o plenário, ao vereador Khatumi, que a tentativa do prefeito de Garopaba de fazer a privatização do sistema de água e esgoto, nesta sexta-feira que passou, a doutora Cíntia Gonçalves Coste, juíza de direito, ela atendeu um pedido de liminar e anulou o processo de privatização no município de Garopaba. Então, só para deixar claro. Fica registrado, vereadora Mônica. Boa tarde, colegas, ao público que nos assiste na TVA e também aqui no plenário. E pegando o gancho do que o vereador Khatumi estava falando, para trazer um convite para todos. Porque, vereador Khatumi, isso que o senhor trouxe me faz refletir sobre qual é o legado que a gente deixa para Florianópolis se a gente não forma lideranças jovens. Talvez, e vocês já saibam, estão cansados de eu repetir aqui, mas eu sou a única vereadora da casa dos 20 e tantos anos.
E isso me faz refletir sobre qual é o legado que eu deixo aqui, sendo que meu mandato finaliza no dia 31 de dezembro de 2024. E a gente não enxerga novas lideranças surgindo porque, basicamente, os partidos não estão interessados em formar lideranças jovens. E aí é pensando nisso que eu faço um convite para vocês, e já aproveito para agradecer a presidência dessa casa, que de uma forma muito bacana, mostrando, né, uma honra muito bacana, está apoiando esse projeto, que é o evento chamado Jornadas Políticas, o pontapé inicial para novos mandatos e candidaturas para 2026. Eu acho que esse é o legado que eu vou deixar nessa casa. O evento vai acontecer no dia 16/12, e já deixo aqui aos colegas o convite para chamar tanto os jovens dos seus bairros, quanto os jovens de suas lideranças partidárias para contribuir com esse debate, para participarem de oficinas mão na massa, que vão aprender de fato aquilo que ninguém nos fala sobre como é entrar para a política, como é participar de um processo eleitoral que por vezes é muito duro, muito hostil, e vocês, as senhoras e senhores, sabem muito bem como funciona isso, mas por vezes os jovens aí de 18, 20 e tantos anos que nunca tiveram contato com a política, não sabem como que faz para se candidatar, não sabe como que faz para entrar para um partido. Então, eu acho que, além do nosso exercício legislativo, de protocolar projetos de lei, de ouvir as demandas da comunidade, que a gente faz isso com maestria, também a gente precisa deixar um legado para os nossos jovens, formar lideranças, para daqui para frente a gente tenha cada vez mais jovens ocupando as câmaras de vereadores e, por que não, também candidatos ao executivo para transformar e trazer pontos da cidade que, por vezes, a gente não enxerga. PSDB, vereador Renato, 4 minutos. Há 120 novos casos de AIDS diariamente no Brasil. Além disso, temos a morte de pelo menos 30 pessoas, porque não sabem que têm a doença, ou quando têm o diagnóstico, não conseguem necessariamente adquirir o medicamento ou ter um tratamento à altura. Eu estou falando isso porque ontem, dia 1º de dezembro, foi o Dia Mundial da Luta contra o HIV. Em 2022, essas mortes representavam 61% de negros e 35% de brancos. Vale ressaltar que medidas excepcionais são necessárias para alcançar resultados ambiciosos. Atualmente, 800 mil pessoas, pelo SUS, recebem o tratamento de antirretrovirais. Em 2023, 120 mil pessoas receberam o PRP, medicamento de uso diário para prevenir a infecção. No Brasil, as oportunidades para que cada um tenha AIDS em não se infectar ou adoecer e morrer são extremamente desiguais. Segundo a trajetória da subida da contração do HIV, ocorre em maior número entre jovens de 15 a 29 anos, entre pretos e pardos e regiões do Norte e do Nordeste. Até 2030, pretende-se ampliar em muito a testagem do HIV, mas é de fundamental importância que tenha-se um compromisso de divulgação para grupos discriminados. A grande questão no país é a falta da prevenção. O simples usar de uma camisinha, evidentemente, que vai dificultar qualquer tipo de contaminação. Mas esse tipo de propaganda, esse tipo de alerta, praticamente foi deixado de lado. Porque nós entramos num conservadorismo tão grande, onde não se permite mais uma educação sexual nas escolas, que é de fundamental importância para que as crianças, os adolescentes, realmente tenham ideia o que pode
e o que não deve ser feito. Além disso, não tivemos investimentos nessa área para que a testagem fosse aumentada, onde as áreas são mais críticas e que têm a maior facilidade em contrair o vírus. A dificuldade em adquirir vacinas, que hoje seriamente poderiam prevenir a AIDS no país, vacinas que têm ação de 6 meses, 2 meses, tem um alto preço, então não é possível ser aplicado. Mas, com tudo isso, nós ainda temos a questão dos medicamentos que são comprados exatamente por decisões judiciais. Nós temos o corte de gastos na saúde. Em sã consciência, de que forma que nós vamos conseguir fazer uma prevenção de uma doença que vai do sul até o norte do país, que acontece onde as questões sexuais cada vez mais difundidas, divulgadas e trabalhadas, só falam na questão do sexo. 30 segundos. Eu quero aqui encerrar essa fala e me certificar de que eu faço o papel fundamental, como membro da Comissão de Saúde, em dizer cada vez mais: a camisinha precisa voltar a ser usada, porque as doenças sexualmente transmissíveis estão aumentando de uma forma alarmante. As questões das doenças venéreas, do sífilis, acontecem diagnósticos a cada... Obrigado, vereador Renato. Próximo bloco, nós já cedemos o tempo. Vereador João Luiz vai fazer uso. Então, 2 minutos, vereador João Luiz. Boa tarde, presidente, vereadores. No último sábado, presidente, dia 30 de 11, ocorreu a final da Liga Florianopolitana de Futebol. Sub-17, troféu Gabriel Meurer, o Gabrielzinho, onde o importante projeto social de Florianópolis e do Morro da Cruz ali, se sagrou-se campeão, vice-campeão. Parece ser pouco, mas estamos falando de muitos aguerridos vindos de comunidades que por diversas vezes não têm oportunidade. Estou falando de coisas simples como um campo de futebol decente para treinar. O projeto social Inclusão Monte Serra chegou à final disputando com a equipe do Bandeirante e perdeu a decisão, onde sagrando vice-campeão nos pênaltis. Além do vice-campeonato, o projeto Inclusão do Monte Serra ainda teve o atleta Rafael como revelação da Liga Florianopolitana de Futebol. É com muito orgulho que eu trago essas informações e me orgulho também de ser apoiador desse importante projeto que já vem colhendo frutos, não só na área esportiva, mas também na formação de cidadão de bem. Parabéns à comunidade do Morro da Caixa, parabéns ao projeto Monte Serra, ao GEL e todos os seus parceiros. E importante apoiar um projeto e ver as crianças se desenvolvendo. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Luiz. Próximo, partido PT. Colegas vereadoras, vereadores, o que me traz ao horário de partido na tarde de hoje é chamar a atenção, na verdade, do conjunto da população que nos assiste para um projeto e um tema que está tramitando nessa casa e que muita gente tem tido os olhos voltados para a PEC 3 no Senado, a famigerada PEC que vai privatizar as praias, mas pouca gente da nossa cidade mesmo, com mais de 40 praias, com um conjunto imenso de equipamentos públicos culturais, sabem e têm se atentado para a tramitação do projeto 19169, o chamado projeto das naming rights,
que possibilita direitos a marcas de comprarem o direito de uso, de nomear espaços públicos, equipamentos públicos e eventos da nossa cidade. Já pensou, vereador Adrianinho, você não mais dizer que é vereador dos ingleses e dizer que é o vereador da Amistel Praia? Já pensou? Hein? O Dinho, ele não é mais da Praia do Forte, ele é o vereador da Praia do Forte, sem E, mais um supermercado. É isso que o PL 19169 está propondo, de proposição do Executivo. Mas existem uma série de pontas soltas, além da inconstitucionalidade, uma vez que ele se baseia numa lei de São Paulo, que está suspensa por liminar, sobre os direitos efetivos que essas marcas poderiam ter. 30 segundos. Essas concessões vai para onde? Vai para um fundo geral, vai para uma secretaria específica, vai para o turismo, vai para a cultura? Não seria autorizada a restrição da liberdade, inclusive econômica, de repente você estar no mercado público com a sua criança e não poder mais tomar a purezinha, porque ali só vende Fanta. Afinal de contas, a Ambev comprou o mercado público. Que a gente fique... Obrigado, vereadora Carla. Presidente, questão de ordem, questão gentileza. de ordem, vereadora Adrianinho. Vereadora Carla, realmente me preocupa esse tema. Aliás, lá nos ingleses já estão querendo separar a Praia dos Ingleses e criando Praia das Gaivotas, né? Já estão criando Praia das Gaivotas. E por curiosidade, eu fui olhar no Google. Sabão em pó, gaivota, não sabia. E o que ocorre? Alguém cadastrou, em algum momento cadastraram lá no Google o Praia das Gaivotas, que lá tem a Rua das Gaivotas, vereador Bericó, não Praia das Gaivotas, mas a localização, quando você põe, realmente aparece Praia das Gaivotas. Eu me pergunto, então, já mudaram o nome do rio, que era Capivara, para Capivari, para concluir? Já criaram mais uns 2 bairros lá na região, vocês criaram, ao invés de localidade, criaram um bairro, e agora estão criando também a Praia da Gaivota, e não sei qual mais pode vir aí. Vamos ver quais nomes, quais empresas virão para dar nome nas nossas praias. Obrigado, vereador Bericó. Questão de ordem. Questão de ordem, só para pedir na íntegra a fala da vereadora Carla, e dizer para a vereadora Carla, dizer, é mais ou menos. O que o PL ele propõe, na verdade, vem via edital, é contrato. Eu vejo com bons olhos captação de recursos para a cidade, até porque o Lula está cortando na veia lá em cima e está faltando aqui, mas é via edital, via contrato, com tempo determinado, para fazer bons eventos na cidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Carla. Eu queria que registrasse a conversa entre nós, que ela é muito profíncua, quando um projeto ele gera dúvidas, ele gera debate, é porque efetivamente ele não está redondo para ser votado. Quero convidar o vereador Adrianinho, que compartilha Comissão de Educação comigo, que estou com as vistas desse projeto, para estar na próxima semana na nossa reunião, porque eu quero apresentar um substitutivo global com algumas alterações para deixá-lo, se não na linha da constitucionalidade, mas que a gente deixe ainda mais redondo e que essas dúvidas sejam sanadas. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu só queria saber se não vai ter uma audiência pública sobre isso, porque, meus senhores, daqui a pouco nós vamos ter mercado público à van. Aí é para matar, né? Certo? Terminando o grande expediente, passamos ao prolongamento, deliberação de requerimentos. Nós temos apenas um requerimento em pauta, do vereador Renato da Farmácia. Por favor, vereador João Luiz, a leitura. Pois não, presidente. Requerimento 403/2024, do vereador Renato da Farmácia. O vereador que subscreve na forma regimental requer o envio do expediente ao presidente do DEINFRA, sugerindo providência do órgão competente, do intuito que realize o recapeamento asfáltico e realização de reparos no acostamento localizado em frente à loja de piscina Stay Fiber, situada na rodovia Ademar Gonzaga, 3649, no bairro Itacorubi. Era esse o requerimento, presidente. Em discussão o requerimento, vereador Renato vai discutir. Eu só vou pegar uma questão de ordem. Questão de ordem. Aquilo ali é o seguinte, o próprio
a própria DEINFRA tem que ver aquilo ali, porque daqui a pouco qualquer moto passa ali, vai tombar, dia de chuva, você não consegue ver o tamanho do buraco, o ônibus já não entra mais no ponto de ônibus, porque é ruim para o ônibus, então ele fica no meio da pista. Então, enfim, são cuidados básicos que o DEINFRA tem que ter com as nossas vias. Não havendo quem queira discutir, então, em votação, o requerimento. Precisamos de 12 vereadores votando. Vereador Bericó. Vereador Gemada, não está. Vereadora Mônica, vereador Mamá. Vereadora Maria. Encerrada a votação. Aprovado o requerimento. Não havendo mais requerimento, vamos à ordem do dia. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, na ordem do dia nós temos quatro projetos que estão em segunda votação. São de utilidade pública. Podemos votar em bloco? Sim? Ok? Sem discussão, então, em votação, os 4 projetos. Um da vereadora Carla Aires, um do vereador Afrânio, um do professor Pedro e outra da vereadora Pri Fernandes. Em votação. Vereador Bericó. Vereador presidente. Mais algum vereador? Encerrada a votação. Aprovado em segunda votação. Ato de referendo, vereador Dinho. O próximo projeto, ele é do professor Cadu. Vereador João Luiz, por favor, faça a leitura. Sim, presidente. Projeto de resolução 02873 de 2024, professor Cadu, concede medalha Beata Joana de Guzmão à senhora Marlene de Faveri. Pareceres favoráveis, em discussão os pareceres, não havendo quem queira discutir, em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Ei, o que é? Vereador Renato, vereador Adrianinho. Vereador Gemada. Encerrada a votação. Aprovado. O próximo projeto da vereadora Pri Fernandes é o 1936 de 23, que inclui o artigo 97C na Lei 12.2474, que institui o Código de Posturas do município. Esse projeto ele tem substitutivo global. Pareceres favoráveis com esse substitutivo, a emenda ao substitutivo global. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, em discussão, o projeto. Vereadora Pri vai discutir? Então, em discussão, o projeto, vereadora Pri. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente. Eu fico muito feliz de que o nosso projeto sobre os animais atropelados esteja aqui e a gente possa estar defendendo ele em tribuna. É um projeto muito importante, porque ele não trata apenas de cachorro, ele trata de vidas
e essas vidas se diz respeito a todo tipo de animal. Até porque nós vivemos dentro de uma ilha e na nossa ilha nós convivemos com diversas espécies. E o que mais a gente vê são capivaras, cães, gatos, gambás e saguis atropelados. E a gente não pode deixar de se preocupar com isso, porque nós somos a 20ª cidade que tem mais carros dentro do país. E agora, nas férias, esse número praticamente ele dobra. Então, imagina a quantidade de animais atropelados que a gente, infelizmente, vai ter na cidade de Florianópolis. Animais, sejam domésticos ou selvagens, eles fazem parte do nosso ecossistema e convivem diariamente com a gente. No entanto, a falta de regras claras sobre obrigações de prestamento de socorro quando um animal é atropelado faz com que muitos motoristas ignorem esse incidente, deixando os animais à própria sorte. Eu mesma já resgatei alguns animais atropelados que pessoas julgavam não estar mortos, e eles estavam desmaiados. Assim como até eu já trouxe relato algumas semanas atrás aqui do que aconteceu com uma cadela e o que aconteceu em relação a ela com a Artéries, que fez o resgate da cadela. Esse projeto ele propõe mudar isso, impondo responsabilidade legal e promovendo uma conduta mais ética e consciente. Por que essa lei é necessária? Porque ela previne o sofrimento do animal? Sim, porque animais, assim como nós, sentem dor, sofrem. Responsabilidade no trânsito: no momento que a gente estabelece multa de não prestar socorro, o projeto vai promover uma maior atenção e um maior cuidado no trânsito. Isso vai beneficiar não apenas os animais, mas também os pedestres, os ciclistas que convivem diariamente com os riscos que uma frota de veículos tem numerosa na nossa cidade. A gente agora, ontem, tivemos 2 pessoas, uma perdeu a vida, porque tinha uma pessoa alcoolizada dirigindo e que matou e não prestou socorro. Então, imagina, se isso é, entre aspas, comum de acontecer com o ser humano, imagina o que acontece em relação aos animais que, para muita gente, são objetos de descarte. Respeito à biodiversidade de Florianópolis. Nossa cidade possui áreas urbanas integradas a regiões de preservação ambiental. Animais silvestres frequentemente se aproximam das ruas e das vias públicas. Essa lei demonstra que Florianópolis valoriza e protege também a biodiversidade. E, por fim, o fortalecimento das políticas públicas. Os valores arrecadados com as multas, eles serão destinados diretamente para os órgãos municipais responsáveis pelo bem-estar do animal, permitindo ampliar o atendimento a animais feridos, aos resgates e às campanhas de conscientização. A constitucionalidade do projeto está alinhada com a Constituição Federal, que em seu artigo 225 obriga o poder público a proteger a fauna e combater práticas cruéis contra os animais. Também respeita a competência do município, conforme o artigo 30 da Constituição, para legislar sobre questões de interesse local, como o trânsito e o bem-estar animal. Não se trata de punir motoristas, além do necessário, mas de promover a responsabilidade. A multa prevista é educativa, com valor proporcional ao impacto da omissão e visa proteger vidas. O papel dos órgãos municipais. A Diretoria de Bem-Estar Animal. A DBEA está fortalecida com os recursos provenientes das multas. Esses valores serão aplicados em atendimentos a animais atropelados, resgatados e, como eu falei antes, projetos educativos. A Guarda Municipal terá um papel
crucial, garantindo a segurança no local onde foi atropelado o animal, aplicando a lei e orientando os motoristas sobre suas obrigações. E, claro, não deixando de ser um exemplo de turismo sustentável e responsável, pois a nossa cidade ela é reconhecida como um destino turístico sustentável. Ao adotar legislação que proteja os animais, Florianópolis reforça seu compromisso com o meio ambiente, promovendo práticas éticas e responsáveis que reflitam os valores da nossa sociedade. Esse projeto, vereadores, ele não é apenas uma questão de proteger animais. É sobre construir uma sociedade mais humana, ética e responsável. É um passo necessário para uma cidade com tantos desafios no trânsito e na biodiversidade rica que precisa ser preservada. Senhores vereadores e vereadoras, votar a favor desse projeto é mais do que aprovar uma lei. É reafirmar o nosso compromisso com a vida e o futuro de todos os seres que vivem na nossa ilha. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador, Bericó. Vereadora Frânio. Tem como o senhor ir à frente da vereadora Carla para a gente... Pode ser? Vereadora Frânio, então, para discutir. Bem, colegas vereadores e vereadoras, o tema que a vereadora Pri traz é um tema, no meu modo de entender, extremamente importante. Ele está dentro de um universo que, culturalmente, nós temos muita dificuldade de assimilar, que é o tema da proteção animal, do respeito aos animais. E quando eu falo num sentido amplo da palavra, que muita gente acredita que a Câmara de Vereadores acaba legislando e dando atenção exclusivamente aos gatinhos e aos cachorrinhos. E isso aqui é um tema amplo. Eu mesmo já presenciei capivaras atropeladas na Avenida Beira-Mar. Os jornais, as redes sociais se cansam de falar, inclusive, de atropelamentos de cavalos, que já provoca, inclusive, dado ao porte do animal, até mesmo morte do próprio motorista. Tem fotos nas redes sociais que são, assim, de assustar, ao se ver um cavalo com as patas dentro do automóvel, esmagando o motorista. Então, esse é um tema que nós precisamos botar na ordem do dia. Muitos entendem, e eu conversei na Casa Legislativa, aqui na nossa Câmara Municipal, que seriam matérias que têm a ver com o Código de Trânsito. E por ser Código de Trânsito, ser trânsito é matéria exclusiva da União. Não é uma questão de trânsito, é uma questão de postura. Uma vez acontecendo o acidente, o comportamento que nós precisamos ter com relação ao acidente. Então, nesse sentido, eu estou absolutamente convencido da pertinência, da legalidade e da constitucionalidade do presente projeto de lei.
É claro que nós não temos aqui como debater esse assunto sem trazer também a própria DIBEA como um órgão municipal competente, porque mesmo que quando acontece o acidente, o motorista ou a motorista que atropela um animal, a lei que vamos votar, quando aprovada, ela exige que se faça uma ligação para um órgão, polícia militar, guarda municipal. A guarda municipal pode até chegar no local do acidente, mas dali para frente nós não sabemos qual é a postura. Não é obrigação de quem atropelou botar o animal no carro, levar para uma clínica veterinária, não é obrigação levar para a DIBEA, mas é chamar e problematizar órgãos públicos para o acidente. Mas dali em diante, eu volto a dizer, nós não sabemos qual é o encaminhamento. Eu já vi gato sendo atropelado e sair arrastando, se arrastando pelo asfalto. É um assunto extremamente delicado, extremamente delicado. Então, eu volto a dizer, o que a vereadora Pri Fernandes traz é um tema que mexe na cultura estabelecida. E, dessa forma, nós vamos avançando, criando condições para que se respeite. Também muita gente diz, não, é um cachorro que está atrapalhando a via. Acelera. Não é assim. Nós precisamos, eu volto a dizer, é um tema que mexe na cultura, na relação entre homens, mulheres e animais, em geral. Há animais silvestres, né? Não só animais domesticáveis, mas animais silvestres, que nós precisamos ampliar essa nossa visão, essa nossa percepção, que tem a ver, no fundo, com uma concepção de mundo também. Né? Porque nós já, muitas vezes, o ser humano, ele já se afasta e não se vê mais como natureza, não se vê mais como integrante dessa totalidade que é o nosso universo. Ele já se acha até como um semideus, porque está acima da natureza, já começa, inclusive, com as mudanças genéticas, com os transgênicos, a fazer mudanças na vida dos animais, da própria natureza, das plantações de soja, etc. Nós já somos criadores de natureza, não somos só mais membros da natureza. E isso vem criando uma distorção profunda e uma postura equivocada perante situações dessa relação da humanidade com os animais. Por isso eu venho aqui dizer o seguinte, é um tema importante, eu já manifestei para a vereadora Pri Fernandes que vou votar favorável, mesmo sabendo que precisa fortalecer um órgão como a DIBEA, que deve ser quem recepcione o primeiro socorro, o primeiro atendimento. É que todo mundo sabe que tem um endereço. Aqui em Florianópolis tem um endereço que é a DIBEA. Assim como o povo sabe qual é o telefone para ligar para a Polícia Militar. É o 190. Todo mundo tem isso na cabeça. Para tratar de animais, é a DIBEA. Fortalecer, cuidar da DIBEA. Ainda essa semana eu estive conversando com um companheiro que é funcionário público, trabalha na CONCAP, o Ney Ciclagem, um companheiro, que também reclamava de ter ele encontrado um cachorro e, por ter ele encontrado um cachorro perdido, a interpretação que se tem
é que ele, a partir do momento em que ele acolheu e levou para a Dibeia, que não quis receber, não quis recepcionar, ele tem a obrigação de ser o tutor, mesmo não tendo condições. Então, é um tema que nós temos que conversar, ampliar e aparelhar o órgão municipal cada vez mais para dar o atendimento. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem. Obrigado, vereador Afrânio. Vereadora Pui. Apenas pedir na íntegra a fala do vereador Afrânio e para colocar que são lutas que a gente tem que começar de algum lugar, né, Afrânio? Assim como foi a questão sobre a farra do boi, que hoje ela é reconhecida como algo criminoso e que se é combatido com fervor. Então, a mesma coisa vai ser em relação aos animais atropelados. Cada vez mais a gente quer incutir na cabeça das pessoas que elas precisam olhar para esses seres e também se apiedar e, de alguma forma, tentar socorrê-los. Então, cabe ao nosso projeto isso. Obrigado, vereadora Pui. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Então, queria pedir na íntegra a fala do vereador Afrânio, a gente concorda. Vamos votar a favor, viu, vereadora Pri? Porém, acho que a gente tem que realmente trazer para o debate, porque é um projeto muito importante, até porque a gente está falando de vidas também. Então, trazer para que a gente possa discutir mais, mas já é um grande passo que essa casa dá diante da defesa dos nossos animais. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Vereadora Cíntia. Então, questão de ordem, gostaria de também pedir o registro da fala da vereadora Pri na íntegra, parabenizá-la por estar promovendo essa mudança de paradigma na visão que a sociedade tem dos animais, a importância de avançar nesse tema também até numa articulação nacional em relação, por exemplo, ao cadastramento dos animais domésticos dessa cidade. A gente precisa estar, por exemplo, inserido no CadÚnico, vereadora Carla, né? Isso já foi debatido em conferências da assistência social, e também avançar para as políticas públicas em geral, assim como também um hospital público, né, que possa atender e socorrer esses animais com tranquilidade para todas as pessoas poderem levar e não deixar, não perder mais nenhuma vida. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Chamada, questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Minha questão de ordem é um pouquinho diferente. Quero desejar melhoras aqui para o nosso amigo Bezerra, que ficou internado ontem, onde ele participou junto comigo, né, a convite deles, do Celinho também, que foi muito prestativo, o presidente João também foi muito prestativo. Bezerra passou mal ontem jogando futebol no Marcha e Figueirense, e graças a Deus já está em casa. Boa recuperação, Bezerra, e tudo de bom para ti e para a sua família. Presidente, questão de ordem. Só também mandar um abraço para o nosso amigo Bezerra. Já falei para ele parar de jogar futebol, o vereador Renato. O homem, o coração dele não está aguentando. Então, para ele parar de jogar futebol, que a gente precisa dele aqui na próxima legislatura. Perdão. Vereadora Carla, por até 5 minutos para a discussão. 10 minutos. Obrigada, presidente. Quero dizer para a Pri que as considerações que eu quero fazer aqui não são em nenhum momento em demérito à proposta, nem significa o meu voto contrário também a este projeto, mas eu acredito que ele abre muitas reflexões, como o vereador Afrânio trouxe, sobre a gestão pública voltada para a política de proteção animal de fato. A gente sabe que a senhora se empenha muitíssimo sempre que possível e naquilo que a própria relação com o Executivo permite no avanço dessa pauta na cidade, né? Mas que quando depende de outros instrumentos, como a lei que a senhora propõe, de outras instituições, eu acho que ela revela algumas deficiências que a nossa cidade tem, que a nossa estrutura tem, do ponto de vista dessa articulação para a proteção animal, né? Eu estava fora do plenário, eu acabei não pegando a primeira parte da fala do vereador Afrânio, não sei exatamente o que ele tocou, mas, por exemplo, esse o que é que a senhora trouxe para o plenário aqui, levantando algumas dúvidas e respostas sobre a aplicação da lei, é muito importante e me trouxe a pensar algumas coisas, né? Uma vez que a sua lei, ou a lei que nós vamos aprovar hoje aqui, ela propõe multa. Então, ela propõe alguém que está infringindo um código de postura, que é justamente o que ela altera. Então, por exemplo, se nenhuma autoridade não vir, serei punido? A senhora responde muito bem aqui que não, que o ato de registrar
o pedido, etc. e tal, como o vereador Afrânio disse, demonstra a intenção sobre aquilo. Mas aí a questão é, o único dever do cidadão é acionar uma ambulância, ou ligar para algum órgão citado pela lei, e aguardar, se a ambulância não vem, o cidadão não é punido. Por quanto tempo ele tem que aguardar? Né? A gente sabe que, por exemplo, a senhora bem disse aqui, né, sobre essa relação do humano e o não humano. Quantas e quantas mulheres sofrem feminicídio porque vizinhos, parentes, filhos ligam para a polícia militar e a polícia militar não vem? Então, durante quanto tempo esse cidadão tem que aguardar para que ele não seja punido? A mera ligação será suficiente? Né? Então, ok. Nós temos, por exemplo, a gente sabe que está listado na lei aqui, que a Guarda Municipal é um dos recursos que nós podemos registrar ou acionar. Nós temos uma falta de efetivo da Guarda Municipal nessa cidade. Né? Nós temos cerca de 180 guardas municipais, vários destacados para uma série de outras atividades na gestão, na Câmara Municipal, com várias atribuições sendo colocadas constantemente para esse efetivo, com uma lei que estabelece que esse efetivo poderia ser quase 4 vezes maior do que nós temos, né, com uma série de demandas na cidade. Então, eu acho que assim, o cidadão não vai ser punido, mas a sua intenção também não vai garantir, por falta de uma atenção da gestão, a sobrevivência muitas vezes daquele animal. Né? Então nós precisamos fazer cobranças conjuntas de outras esferas. Aí tem duas preocupações aqui, né? Colocando esse sobre-humano que o humano tem de se achar acima de qualquer coisa e do jeitinho brasileiro, né? Por exemplo, uma pergunta que a senhora faz aqui no que é para nós, para deixar mais evidente a lei. Mas se for uma via movimentada e não tiver lugar onde parar, como faço? A lei é clara, tomar providências disponíveis e possíveis naquele momento. O que garante que um motorista vai fugir? Vai atropelar, vai ter ciência daquilo e vai usar esse argumento como uma fuga da sua responsabilidade. Mas quem vai... Não, isso se ele ligar. A questão é, e se ele não ligar, quem vai fiscalizar? Quem vai fiscalizar que ele atropelou e ele não parou? Ou que ele atropelou e usou esse argumento de que a via era rápida e não parou? Da mesma forma que é o seguinte... Se eu tiver atropelado e não ter visto o animal, como que vai provar que ele viu ou não viu o animal? Entende? Eu estou falando sobre a maldade do ser humano. E outra, é isso, quem vai fiscalizar esse tipo de situação? Né? Sendo que a gente sabe que em várias vias públicas da nossa cidade, a própria câmera não está funcionando. Quantas vezes acontecem ocorrências em espaço público, botaram fogo em um migrante na beira-mar e não tinha imagem para provar, né? Há uns 2 anos atrás na nossa cidade. Então, assim, eu acho que isso levanta vários questionamentos, né, sobre como que a gente pode aprimorar ainda mais vários serviços públicos na nossa cidade para que a efetividade da lei, ela ocorra de fato. Do mais, sobre a intenção, o meu voto é favorável. Obrigada, vereadora. Obrigado, vereadora Carla. Devolvo os trabalhos ao presidente Claudinei. Obrigado, vereador João Luiz. Desta forma, não havendo mais quem queira discutir, em votação o substitutivo global. Encaminhamento de votação, vereadora Pri. Encaminhamento de votação. Eu encaminho pela votação favorável com o substitutivo global. Em votação. Marluz.
Em votação. Em votação. Encerrada a votação. Aprovado. Agora em votação a emenda ao substitutivo global. Agora a emenda ao substitutivo. Vereador Renato. Encerrada a votação. Tem mais algum vereador? Encerrada a votação. Aprovado em primeira votação. Questão de ordem, vereadora Pri. Eu quero agradecer muito aos meus nobres colegas e vereadoras por terem votado e apoiado o meu projeto. Obrigado. Encerrada a ordem do dia, não havendo ninguém inscrito para explicação pessoal, dessa forma, nada mais havendo tratar nessa presente sessão, convoco outra ordinária para amanhã, terça-feira, a hora regimental. Está encerrada a sessão.